Inspirando pelo nariz, expirando pela boca. Inspira e expira. Conscientemente, permitam-se entrar nos seus corações, localizem a fagulha divina que está acesa. Inspira, expira. Permitam que esta fagulha divina aumente a intensidade totalmente, a ponto de iluminar não só o seu coração, como todo o seu corpo físico. Inspire e expire. Envie esta luz em direção ao topo da sua cabeça, no chakra coronário, permitindo que essa luz saia, se expanda em direção aos céus, em direção ao cosmos, em direção às galáxias. Expanda toda a sua luz. Continue respirando profundamente, expandindo todo o seu corpo em luz. Agora, parta do coração o movimento utilizando as mãos, como se nós estivéssemos nesse exato momento em uma formação em círculo, ligados pelos nossos corações, a todos os corações que estão se juntando neste momento, se conectando com a energia das mãos, aumentando esta conexão. Olhem para cima, em direção aos céus.
e recebam toda a energia do Criador, alimentando a sua própria fagulha divina, que retroalimenta esta conexão com a sua permissão. Inspira, expira. Agora estamos todos conectados em um único campo, recebendo toda a energia do Criador. Receba pelo seu coração, expanda no seu entorno. E agora nós vamos distribuir esta energia em ondas do nosso coração, agradecendo ao universo, às galáxias, por estarmos em divina conexão neste instante. Estamos no todo. Permaneçam enviando luz, amor, paz para todas as galáxias. Pois todos nós todos, sem exceção, criados como um todo da fonte do Criador. Todos estamos unificados, emanando luz. Recebam e transmitam. Só isso. Através do coração. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz.
Sintam o coração pulsar. Sintam a pulsação da energia. Sintam o amor retornando, pois muitas consciências elevadas nos iluminam neste momento. Recebam e agradeçam. Agradeçam. Agradeçam a maravilha de respirar. Agradeçam por serem criações divinas. Agradeçam. E a partir deste momento, nós vamos nos despedindo das consciências mais elevadas. Nos conectaremos em breve para emanar mais luz para o todo, pois não há divisão. Somos o todo. Mantendo essa gratidão no coração, nós vamos voltar, vamos voltando para o presente dia e hora, retornando, voltando ao corpo físico, fechando os portais. Agora vai mexendo o corpo, encaixa direitinho. E quando vocês se sentirem à vontade, vocês podem abrir os olhos, tomar as suas águas. Pois nós vamos começar a transmissão de hoje. Então vamos voltando, voltando. Tudo bem, pessoal? Gratidão, gratidão. Boa tarde, pessoal, tudo bem?
Eu espero de verdade que sim. Hoje é um dia muito importante, bastante. É uma novidade para mim, mas foi sugerido pelos mentores da nossa egrégora, do nosso grupo, para que fizéssemos, vamos dizer assim, é a primeira transmissão, ah, com tanta gente. Eu fico feliz, porque eu sempre estou falando sozinha para a câmera, né? Mas com vocês aqui, eu fico mais contente. Eu vou ler aqui a transmissão Arcanjo Metatron, e aí depois a gente pode até conversar um pouquinho sobre o que o Arcanjo Metatron nos presenteia, porque é um outro presente que vem através de uma transmissão, de uma canalização. Vamos lá, vou ler. Ao coletivo, na criação dos mundos, o Criador classificou e utilizou muitos componentes que os cérebros humanos ainda não conseguem compreender. Mas, ao adentrarem a quinta dimensão consciencial, o cérebro humano ampliará a sua capacidade de compreensão, pois o que é utilizado é a expansão da consciência e do raciocínio, e não somente o raciocínio lógico do corpo mental inferior. Quantas vezes vocês olham para uma criação artística e um sentimento brota em seu coração? Uma emoção, uma reflexão e questionamentos? O artista manifesta e imprime as suas frequências e símbolos em sua obra, que, ao ser admirada pela conexão do coração, os seus pares a decodificam e aqueles símbolos e frequências se conectam diretamente ao seu coração. A compreensão não passa pelo cérebro racional. O cérebro só decodifica os componentes informacionais. É o coração que decodifica os símbolos e as frequências. Assim é com a criação. Vocês possuem a fagulha divina e são co-criadores. Se alinhem e se conectem ao Criador, à fonte criadora, pois assim co-criarão as obras divinas totalmente alinhadas com a luz. Se estiverem desconectados da fonte criadora e mais alinhados às sombras naquele momento, manifestarão, co-criarão sombras, colocarão símbolos e frequências duvidosas. Por isso, a comunicação entre vocês possui tantos ruídos e desentendimentos, gerando medo e nervosismo. Quando vocês entram em conexão com o emissor, com a mensagem de luz, recebem símbolos e frequências da luz, mesmo sem compreender. Ressoará a ativação daquele código ou daquela linguagem de luz em vocês, eletromagneticamente. A espada de Metatron é eletromagnética, é uma frequência de proteção, jamais para lutar. Existe o cinturão eletrônico de Metatron, que protege todo o seu entorno em seu campo. Por isso, ativem o cinturão. Vocês são co-criadores. Ativem proteções. Imaginem-se com um cinturão eletrônico de proteção em sua cintura e decretem que ele esteja ativado durante todo o seu dia, te protegendo. As palavras têm poder e os decretos mais ainda. Então, repitam 3 vezes. Cinturão eletrônico de Metatron, ativar, ativar, ativar. Cinturão eletrônico de Metatron, ativar, ativar, ativar. Cinturão eletrônico de Metatron, ativar, ativar, ativar. E também, espada eletromagnética de Metatron, ativar, ativar, ativar. Espada eletromagnética de Metatron, ativar, ativar, ativar.
Espada eletromagnética de Metatron. Ativar, ativar, ativar. Estarão com mais ferramentas etéricas, sutis e muito fortes. Ativem a proteção em suas casas. Proteção eletromagnética de Metatron. Ativar, ativar, ativar. Proteção eletromagnética de Metatron. Ativar, ativar, ativar. Proteção eletromagnética de Metatron. Ativar, ativar, ativar. Todas as proteções necessariamente estão conectadas ao coração, que é o seu órgão eletromagnético. Faça tudo partindo do seu coração, para que realmente isso ocorra. Caso contrário, poderá fazer uma proteção, mas ela é temporária. E mantenha-se responsável, ético, reto, firme, forte, lúcido, para utilizar as proteções, para conectar e manter a paz, o amor, a justiça e a lealdade. Você é um fractal da fonte criadora. Vocês são criações da fonte criadora. Negar isso é um direito que lhes cabe, mas a dúvida os desconecta e os distancia das conexões com a luz. As boas escolhas encurtam trajetos em sua evolução quando expandem a consciência e entram na quinta dimensão consciencial. Hoje, todos os desafios que vocês precisam se lembrar para manter ativados se incorporarão em seu espírito, pois estarão em seus registros akáshicos ou registros de todo o trajeto do seu espírito. Tudo fica registrado. Tudo que você adquire de valores eternos impactam na sua eternidade de forma positiva. A proteção depende da postura de cada um. A maturidade vem com o tempo, naturalmente. Saibam que o planeta Terra é um planeta jovem, mas que está entrando em sua fase adulta. A própria Mãe Gaia, planeta Chan, está ascensionando, tornando-se bela e formosa, madura, consciente, fazendo a sua própria limpeza, como vocês, que mergulham dentro de vocês e fazem limpezas e resgates de fractais. Amadureçam com os aprendizados vividos, sem criticar, nem julgar. Tenham gratidão pelas oportunidades de estar nesse caminho de luz, pois tudo são somente experiências para evolução individual e coletiva. Boas escolhas a todos. Metatron, eu sou. Gratidão, Arcanjo Metatron. Gratidão a todos que estão aqui hoje, a quem possa abrir as câmeras. Eu vou pedir para que todo mundo faça um tchauzinho. Quem não quer aparecer, não abra as câmeras, porque não vai aparecer, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Agora sim, compartilhei, tá todo mundo enquadradinho, ó. Faz tchauzinho aí. Oi, gente. Ai, quanta gente legal. Ai, agora fiquei muito, muito feliz, muito alegre. Ai, que legal! Nossa, quanta gente aqui! Olha, o seu Mário. Nossa, eu não vou falar muito o nome de cada um, senão vai dar ciumeira, né? Vai falar, não falou o meu, né, Keiko? Keiko é prima, né? Vai falar, não falou. Gente, que felicidade! Arcanjo Metatron tá esperando, peraí. Mas agora eu vou colocar aqui que só eu vou aparecer, tá bom? Mas, ai, fiquei muito feliz mesmo de ver todo mundo aqui. Pessoal, é, eu acredito, né? Acredito não, esta é a minha opinião. Já vai se preparando, quem puder ou quem quiser levantar a mãozinha para dar a sua opinião também. É, nós temos, nós estamos vivendo um momento magnífico, com muitas ferramentas, muitas canalizações de muitas pessoas. São várias pessoas, que vêm trazendo.
tem pessoal jovem, tem o pessoal mais velho que nem eu, que vem trazendo técnicas ou ferramentas, ou através das canalizações, os seres de luz, né? Os seres de consciência mais elevada, vem nos presenteando com, não só com ensinamentos, mas com proteções etéricas. Então, Arcanjo Metatron, ele falou, né? Vamos ativar então a espada de Metatron. E ativar também um cinturão. Vocês lembram do cinturão do Batman, né? Tem um monte de coisinha assim, então, mais ou menos assim. Imagine que vocês estão com aquele cinturão eletrônico na cintura e ativar, porque ele faz vamos colocar assim, né? Ativa o Merkaba, ativa eh, o cubo de Metatron, ativa a cinturão eletrônico de Metatron, ativa a espada, ativa tudo. E não é, gente, não vai sair por aí achando que é o super-homem, sair atacando. Não é para isso. É para se proteger, proteger o seu entorno, proteger a sua casa, a sua família e também emanar luz, né? Para que essa luz que a gente tanto fala para expandir e emanar luz e amor, porque é o momento que é bastante importante fazermos isso, né? Então, é, ativar, vai falar, mas tem que fazer mais o quê, Márcia? Então, no final ele fala, né? Com responsabilidade, permaneçam éticos durante o dia, permaneçam firmes. Permaneçam com atitude vamos colocar assim, né, de trabalhador da luz, que veio aqui, eu tenho a responsabilidade de emanar, acender a minha luz e permanecer com ela acesa, que eu chamo de despertar. Então, nós despertamos, certo? A nossa vida dá uma mudada, né? Alguns costumes vão mudando, algumas preferências vão mudando de antes, né? Você gostava de ficar ouvindo ali noticiário chocante, agora você percebe que isso abaixa a frequência. A gente pode saber sim e deve saber sim o que está acontecendo, mas não precisa entrar no drama daquelas notícias repetitivas que ficam lá, né? Fala 10 vezes com aquela entonação de deixar a pessoa meio ruim da cabeça, né? Então, não, a gente faz opções por uma. Não é estilo de vida também, é um modo mais coerente nosso com a fonte. Porque a grande novidade, não sei se é exatamente essa palavra, mas é, acabou a era de precisar de alguém para que você vá diretamente em suas meditações, concentrações, em suas práticas individuais, fazer essa conexão que nós fizemos agora há pouco, né? Nós fizemos no início a meditação, onde você parte do coração vai ampliando intencionalmente e com a permissão para que a gente consiga atingir níveis de ficar ali, ó, alguns segundos, minutos, quem conseguir ficar algumas horas, ótimo, né? Quer dizer, não se prejudiquem em suas vidas pessoais também, né? Porque às vezes você está lá no seu trabalho, você não vai parar de trabalhar para ficar fazendo isso. Então, de uma forma mais ordenada, é, mais disciplinada é a palavra mais correta, é, reservem do seu dia de 24 horas, de que hora vocês vão fazer a sua conexão. Por quê? Não precisa mais, vamos colocar assim, não precisa da Márcia para que você se conecte. Você se conecta, é diferente. E as sincronicidades na vida trazem as respostas. Nem todo mundo vai conseguir ouvir com o ouvido, até porque não é bem assim, né?
mentor, vamos colocar assim, né? Muita gente fala, Márcia, eu pergunto, mas não escuto nada. Nem eu. Eu não fico escutando alguém falando na minha orelha, não é assim. Você se conecta e permite que venha. E vamos dizer assim, pela prática ou pela minha observação, né? Prática não, pela minha observação, uma pessoa literalmente é muito diferente da outra. Então, cada um vai se conectar de um jeito. Não tem, não tem duas pessoas iguais. Tem gente que vai se conectar fazendo caminhada, ouvindo uma música que eleva, né? Que emociona. Então, naquele momento eu tenho um vum, eu tenho uma conexão ali, e ali você sabe tudo. Aí depois escreve, porque esquece, né? Tem gente que vai fazer a sua concentração, literal, sentado de olho assim, ó, fechado, bem paradinho. O outro não vai conseguir fazer assim. E o que a gente precisa só saber? Existe um criador. Nós não pendemos para nenhuma religião. Então, nós falamos assim no modo genérico mesmo, né? Existe um criador. Os trilhões de sóis, de estrelas, sei lá, não tem nem número, porque é muito zero, né? É, um monte da criação não para de ser criado. E tudo tem um ciclo. Tudo tem um ciclo. E nós aqui somos fractais. Aí vai falar assim: não, eu sou fractal de fulano. Não é bem assim. Nós somos fractais do Criador, porque cada um tem a fagulha divina no coração. Essa é a mensagem mais importante que eu gostaria de destacar da transmissão do próprio Arcanjo Metatron, né, e da própria meditação e do próprio significado de tudo. Se a gente entende o principal, o restante literal é acessório e é importante estudar, mas é importante colocar em prática, tá bom? Então, agora eu vou abrir para se alguém tem algo que gostaria de acrescentar, gostaria de falar, compartilhar, por favor, ergam as mãozinhas, porque eu pouco enxergo aqui, né? Pode abrir a câmera, o microfone, Celisa, pode falar. Ai, gratidão só por tudo, pelo meu aprendizado. Muita, muita gratidão no meu coração. Só isso, Márcia. Obrigada. Ah, gratidão você, viu, Celisa? Você é Obrigado por estar muito aqui. linda. Você é linda, linda. Nossa, por dentro eu te vejo. Muito linda. Obrigada, viu, por Ah, tudo. eu sou um canal, né? Eu sou um canal, então, Não, né? eu tô aqui sentada olhando a minha área ali. Ai, que lindo! Eu Oh, moro em Santos. Aí eu tô olhando assim, eu falo assim, Deus, quanta gratidão por ter entrado nesse canal. Muito obrigada, Márcia. Obrigada. Eu seja não perco bem-vinda. nada. Obrigada. Gratidão, gratidão Gratidão. mesmo. Alguém mais quer falar algo, contribuir, tirar dúvidas, acrescentar, refletir? Não? Pode levantar a mãozinha. Hoje é aberto para que a gente possa refletir juntos, né? A Monique mandou um coraçãozinho. Aí, Monique, deixa eu ver, de vez em quando o Zoom pega, deixa eu ver, hoje não está pegando. De vez em quando ele pega os balões, não está pegando agora. Então, alguém mais quer falar? Só gratidão, Márcia. Ah, Tenho gratidão. acompanhado todas as mensagens e, desde o início, tem contribuído muito para muito entendimento de muitas coisas, né? E é muito importante. Eu gostei muito do seu canal. Ah, obrigada. Continue. Muita força nesse trabalho. Muita paz. Gratidão, dona Ivana, gratidão mesmo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não?
Celisa? Ah, só fechar um pouquinho aqui o microfone. Oi, Cleci. É, eu levantei a mão porque eu não consegui por aqui. Não é. Quando a gente começou a meditar, é, eu me reportei às meditações que eu tenho feito todos os dias. Assim, eu tenho feito reiki todos os dias, em torno de 18 horas. Às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, né? Dependendo do trabalho, de outras atividades. Mas eu me coloco sempre a partir das 18 horas. E é uma área que eu tenho aqui na frente da casa também, com umas plantinhas, eu boto meu banquinho, e aí eu converso, com Deus, eu peço permissão para iniciar o reiki, como sempre. E interessante que a minha intuição era justamente fazer essa expansão de luz, né, para o planeta inteiro, para o universo inteiro. Então eu visualizava assim, na hora da minha meditação, né, aquela luz varrendo o universo inteiro, assim, tá, né? E eu ficava pensando, eu digo, meu Deus, eu nunca tinha pensado isso, mas eu tive essa vontade. Então eu comecei a fazer isso. E hoje, quando você chegou, foi essa mesma meditação. Eu falei, que legal. Então eu já estava praticando, né? Eu já tinha sido orientada e não sabia, né? Porque eu sou a pessoa que não ouve, não vê, assim, né? Não tenho essas conexões de visualizar ou de escutar, mas eu penso que é a intuição mesmo, né? E foi muito gratificante, porque quando você falou, eu falei, interessante, como eu já fazia e não sabia, né? Que era essa a orientação. Então, eu já tinha recebido essa orientação antes, né? Muito bom. É, Obrigada. ai, gratidão, Cleci. A Cleci é nossa reikiana do Reiki Vivo. Ela, né, vem fazendo, vem acompanhando tudo. Cleci, na verdade, é assim, né? Eu acho que talvez 1% da população que ouve alguma coisa, ou vê alguma coisa, é, de verdade, eu não tenho esses dados estatísticos, mas é a comunicação do mundo sutil conosco é através mesmo dessa inspiração, dessa intuição, né? É, muitos conseguem trazer nos sonhos, outros nessa vem uma vontade, né? Então é, é mais ou menos por aí mesmo. E ontem ou não, anteontem, não sei, não lembro direito qual foi o dia, em uma conexão que eu estava fazendo, foi dito exatamente isso. A gente está, assim, energeticamente, a gente recebe por, vamos colocar assim, quase mensagem telepática, mas a gente não escuta, porém a gente entende. O próprio Arcanjo Metatron falou, né? Não passa pelo mental inferior, vem para o coração, né? É o coração que decodifica e compreende. Então, tá tudo certo. Olha que maravilha. Gratidão. Maria Sueli, por favor, pode abrir o microfone. Oi, Marcinha. Oi. É, super feliz de estar aqui hoje contigo. Eu não tenho aparecido muito nos seus trabalhos, mas eu estou sempre, todo dia tem aquela hora que eu escuto suas transmissões e o retorno que eu quero dar é assim, uma delas e em várias delas você coloca que se recebe muitos códigos, né? É, e eu vejo o quanto a frequência eu tenho me fortalecido a partir desse lugar, né? E o medo fica assim, com os próprios movimentos
Acho que tem 30 anos que eu não vejo TV aberta, nem jornal, nem nada. Isso me ajudou muito, né? E o que eu acho interessante é que eu valida muitas das percepções que eu vinha tendo ao longo da vida mesmo. As suas transmissões trazem muito isso e esse fortalecimento. Uma que me chamou muita atenção foi do mestre Hilarion, que eu acho que tem 2 dias. E, nossa, aquilo tocou tão fundo o meu coração, porque, assim, traduziu muito da nossa humanidade no sentido de ao mesmo tempo de se sentir pequeno e se sentir grande, porque todo o movimento ele foi trazido com muita relevância, assim, que o pouco que se faz é uma contribuição e houve uma tradução, porque assim, no meu ser estava assim, né, eu preciso ainda muito, 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 muito para poder ter essa possibilidade de, sei lá, ir para a quinta dimensão, estar na quinta dimensão, e houve uma tradução dele, um acolhimento dele, assim, de muito fortalecimento, né? Então, eu quero te agradecer, sua prontidão de estar aqui todo dia, né? Nessa entrega que eu tenho certeza que é muito exigente, né? Então, gratidão a você, a todos que compõem essa egrégora, ok? Um beijo, linda. Ah, muito obrigada também, viu, Maria Sueli? Outra reikiana, né, do Reiki Vivo. Olha só, o pessoal tá vindo aí, que bacana. Maria Sueli, na verdade, assim, né? Esses códigos, eu sempre, quando. Vou contar um trechinho. Quando eu despertei, né? Que eu comecei a assistir mais lives e sobre esses temas todos, né? Assim, ligadas com a espiritualidade, eu sempre fui. Mas esses assuntos mais. O grande evento, o Sol Central, frequência. Eu comecei a acompanhar mais 2016 para cá. E quando eu assistia algumas lives, o pessoal falava assim: vocês estão recebendo códigos. Aí eu pensava assim: então não veio para mim, porque eu não vi nada, eu não vi nada, eu não senti de verdade nenhuma mudança. Só que agora eles começaram a me explicar, porque os mentores, as consciências, né, mais elevadas, eles sabem que a gente tem dificuldade. E como eu estou preparando para quarta-feira agora, dia 16 de julho, eu errei outro dia falando junho, né? É, e então eu estava lendo a minha hipnose que eu fiz em abril de 2024, e eu estava lendo exatamente esse trecho falando sobre que eu estava em hipnose, né? Então, eu estava destacando alguns trechos ali do comandante Ashtar que apareceu, aí ele falou assim, eu fiquei rindo, eu fico rindo quando, né? Eu fico sem graça, não é que eu fico rindo, eu fico um pouquinho tímida, que ele fala assim, este canal, que sou eu, né? Este canal precisa acalmar as moléculas. Ela precisa receber mais códigos, mais símbolos, para que consiga acalmar a respiração, porque até o lábio superior está tremendo. E eu me lembrei do exato momento que eu, com a minha voz, em hipnose, eu estava canalizando, né? Eu estava vendo o comandante Ashtar e então ele falou: Eu quero falar através de você. E aí eu ficava olhando para ele, eu estava tremendo, eu estava na frente dele, eu estava tremendo, não era de emoção, não era, eu estava tremendo. Achei até que pudesse ser frio, porque eu estava lá na Suíça, né? Mas não era frio também, era a frequência dele é muito alta. Então, a gente, quando entra em contato com os seres com frequências mais altas, com consciências mais altas, o nosso corpo físico ele repercute. Então, esses tais símbolos e ativações, eu entendi, hoje eu entendi da parte prática. Porque na hora que eu tô no dia a dia aqui, como você falou, tem um lado, sim, que é de uma entrega minha, é uma missão minha, né? Então, tô aqui, com maior disciplina, tentando não faltar, né? Não deixar de fazer. E às vezes eu preciso ir buscar alguma frequência
em alguma respiração que eu começo a fazer, a concentração que eu começo a fazer, e eu percebo que a soma de tudo que eu já li na minha vida, tudo que eu já entrei em contato com todos vocês que eu entrei em contato, cada um me entregou um código, cada um me entregou um símbolo, uma ativação. É, aí vai falar, não, mas eu não entreguei nada para você, Márcia. É porque vai de coração para coração, não passa por aqui, não passa pelos olhos, né? É o simples fato literal de conectar. Então, quando eu compreendi hoje, lendo esse trecho, né? Nossa, então até que eu acho que eu melhorei, porque abril de 2024 eu tremia de bater os dentes. Não era mesmo medo nem nada, era frequência. E hoje, recebendo, né, as mensagens, pelo menos o meu corpo não treme. A minha voz também não treme, mas eu percebo que a frequência deles é muito alta e que então a concentração para eu conseguir fazer isso é grande, né? E que existe toda uma egrégora que são vocês. Olha que legal. Vocês, quando estão conectados numa transmissão ou numa meditação, fortalece o campo para que este grupo consiga fazer algo. Eu só sou um canal, eu só represento vocês, né? Não é, nossa, é a Márcia. Não, o comandante Ashtar, ele falou mesmo, esse canal precisa melhorar muito a frequência, porque não consegue trazer a mensagem. E muitas vezes está tão cansada fisicamente que eh, não consegue. A mensagem ela vem em fragmentos. E houve até uma recomendação naquele momento, que eu diminuísse a quantidade de hipnoses. E Uhum. eu diminuí mesmo. Eu fazia hipnose assim, quase que, não vou dizer todo dia, mas 4, 5 vezes por semana, né? Eu diminuí, eu estabeleci uma limitação e permaneço com isso até hoje, de preferência não fazer mais que 3 hipnoses por semana, porque o corpo físico, né, a energia cerebral gasta bastante, né? Mas também, por outro lado, o que. eh, Aí eu estou falando agora da Márcia humana aqui, né? Não estou falando mais da mensagem. O benefício que eu recebo, eu percebo, eles cuidam de mim mesmo. Vocês cuidam de mim, né? Eles cuidam de mim, eu recebo orientações, consultas de graça, vamos dizer assim. Eles entram, falam as coisas, me orientam, me mostram vidas. Eu falei, gente, ou seja, se eu não estivesse fazendo o que eu estou fazendo, eu não saberia metade do que eu estou sabendo, quer dizer, para transmitir, né? Então é isso, acho que é dando e recebendo, compartilhando e tentando manter a frequência mais alta possível dentro da possibilidade humana de cada um, né? Então, existe sim um desafio, existe sim um- uma coisa que é coletiva. Então, o fato de estar aqui, ou estar ali, ou estar lá, depende do coração, né? Então, mesmo que a pessoa não esteja nesse exato momento aqui, junto conosco, em outro momento vai assistir, conectou. É isso que precisa Sim, é. compreender e tá tudo certo. Eu, Bom, eu quero pessoal. só, hum, assim, um minuto. O Cryon, você já deve ter ouvido falar, né, que é um coletivo de seres ascensos. E eu também ouço todo dia ali, é você e ele pela manhã ali. E eles, eu acho que um dos canalizadores já está há 30 anos aqui, né, fazendo esse trabalho. E é muito interessante ouvir você, né, com o que você recebe e ouvi-los, porque assim são captações de mesma natureza, os assuntos, essa questão dos códigos, né? E essa coisa de você fala da entrega com o Hilarion ali
se a gente está e está com o coração aberto, nossa, a frequência já. E eu vejo assim o quanto eu me sinto mais estruturada para tanto desafio, que parece que quanto mais a gente faz assim, mais coisa brota para a gente iluminar, né? E é isso. Então, gratidão, estamos juntas. Estamos juntas. Gratidão. Obrigadíssima. Eu fico, sabe, eu fico até um pouco sem graça quando algumas pessoas falam, Márcia, você ouviu tal live? Não, não, porque o que você falou, ele falou, ela falou, ele falou, eles falaram. Eu falei, então, pessoal, é porque eles avisaram. Mas assim, eu fico um pouco sem graça porque como eu não assisto, eu não consigo acompanhar. Uhum. Mas eu acho impressionante porque eles já disseram que chegaria o momento que eles iam falar por vários canais ao mesmo tempo para que todo mundo soubesse que é real. Porque não é invenção de alguém, entendeu? Tipo assim, Ah, eu tô colocando a minha personalidade, a minha opinião, e não é, né? não, Então, não. é isso. Bom, Que lindo. eu agradeço, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Se não, nós vamos para o encerramento desta transmissão, dessa reunião, num formato diferente. Então, nós vamos fazer assim. Por hoje, nós ficamos por aqui. Amanhã tem a próxima transmissão, que eu ainda não sei. Eu não sei, porque eu recebo mesmo bastante numa sequência que nem sempre eu sei como que vai ser a sequência. E às vezes vem duas, três, então eu fico sabendo 2, 3 dias antes, e às vezes não. Às vezes vem no dia, porque há algo até para que seja trabalhado em mim. Eu acho isso incrível, porque a maioria, né, a grande maioria das transmissões, as mensagens, elas são para mim também, né? Eu aprendo demais, então eu só agradeço. Então, amanhã vem mais uma transmissão. Gratidão, pessoal, até amanhã.